Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 14 de abril de 2025. E essa noite, né, das segundas-feiras de abril, nós realizamos o nosso painel espírita Joana de Ângeles. E nessa noite nós temos o prazer de receber a nossa companheira Flávia Pesarini, que no momento se encontra nos Estados Unidos. Qual a cidade, Flávia? Danbury é o nome da minha cidade. Danbury, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Então, bem distante, né? Bem distante geograficamente, mas a internet torna-nos bem próximos, graças a Deus. Que Graças a Deus. maravilha tecnologia, não é? Que maravilha. Só... Presente da pandemia para gente, o Zoom. Oi? Um presente da pandemia para gente foi isso, né? É um produto maravilhoso a pandemia. Né? A pandemia nos trouxe muita coisa de sofrimento, mas também nos trouxe grandes alegrias, grandes oportunidades. Agradecemos muito a Jesus. Depois que ele convidou a escrever cartas, nós embarcamos agora através da Sim. internet, né? Para facilitar a comunicação. Isso foi muito bom para Paulo, né, com as cartas, porque Paulo estava dizendo, meu Deus, como é que eu vou atender a todos os convites? E Jesus disse, escreve cartas. E a palavra de Paulo foi para várias partes do mundo, através daquelas epístolas maravilhosas. Né? Então, graças a Deus. Então, na noite de hoje, né, nós recebemos a nossa companheira querida aqui, que vem conversar conosco sobre esse tema, a tragédia do ressentimento. Algo assim muito importante, que infelizmente muitos de nós ainda estamos presos, né? E o livro de onde nós tiramos esse tema é o livro Momentos de Saúde e de Consciência, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito de Joana de Ângeles, no capítulo 11, na primeira parte, capítulo 11. Mas antes de nós iniciarmos o estudo que a Flávia vai fazer para nós, é Flávia Pesarini, né? Flávia, você tem até 19h20, se precisar ir até 7h30, não tem problema. Nós pediremos à nossa companheira Joana fazer a leitura de uma pequena página e a nossa prece de agradecimento. Joana, por favor. Obrigado. Está me ouvindo? Estamos sim, Joana. Do livro Luz Viva, psicografia de Divaldo Pereira Franco, o tema defesa. A quem advogue o revide, quando alguém tomba vitimado pelas farpas da maldade de outra. Muitos justificam a necessidade do esclarecimento antes das acusações injustas. Propõe-se recursos elucidativos toda vez que o ultraje bate à porta de qualquer pessoa. Nos diversos campos do comportamento, faz-se compreensível que se apresente explicações aclaratórias quando colocados em jogo moral de descrédito, a dignidade e os valores éticos da criatura. No que tange, porém, às tricas e calúnias, acusações indébitas, disputas vaidosas das áreas da fé, na qual te movimentas, a atitude da vítima deve ser outra, o silêncio com a perseverança no bem. Joana de Ângeles. E, nesse momento, unindo os nossos pensamentos, elevamos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, rogamos a espiritualidade bondosa e amiga, Francisco de Assis, Joana de Ângeles, que nesse momento possa envolver a nossa companheira Flávia, que trará o estudo desta noite, que possamos aproveitar o máximo do esclarecimento e as orientações que serão passadas. Que o Pai amoroso envolva todos nós e que Jesus derrame sobre todos nós bênçãos de luz e de paz, para a graça de Deus. Graças a Deus. Flávia, a palavra eu passo a você, tá?
Que Deus te abençoe e continue abençoando a todos nós. Carmen, Amém. dê uma olhadinha no teu chat. Eu estava tentando dividir compartilhar o meu PowerPoint e não estava. Deixa Pode eu ver. compartilhar agora, já está liberada. Deixa eu achar aqui agora onde é que está o meu. Só um minutinho, tá, gente? Estou tentando aqui, porque tá tudo diferente aqui hoje. Ok. Vocês estão vendo? Já iniciou o compartilhamento. Clica 2 vezes para entrar no modo de tela cheia, diz aqui a mensagem. Ok. Vocês estão vendo a minha tela ou vocês não estão Não, vendo? ainda não. Agora Ai, estamos. sabe o que é? Vimos a tela, mas saiu. Então eu vou deixar sem e vou só falar para vocês, se vocês não Não, se você pode importarem que eu tentar, leia tenta algumas mais uma partes. vez. Tenta mais uma vez. Tá bom. Então vou colocar. Eu fechei o negócio. Espera só um pouquinho. Então, enquanto eu vou procurando aqui, eu queria dizer que eu agradeço muito a vocês pelo carinho, pela confiança, né, do convite e por esse tema. Nossa, que oportunidade maravilhosa de estudo que foi esse tema da Joana de Ângeles. Muito bom mesmo. Eu já estou com ele aqui pronto. Agora eu vou dividir com vocês. Só um minutinho. Eu acho que agora finalmente vai dar. Estão vendo? Oi? Já abriu. Tá. Então vocês estão me ouvindo e estão vendo a tela? Estamos sim. Tá bom. Então, quando eu recebi esse tema da Rose, eu pensei, né? O ressentimento, né? Vamos estudar. Só que aí o título ficou assim, né? A tragédia do ressentimento, que pesado, né? Que é esse título. Pensei, de repente eu mudo um pouquinho, eu deixo só o ressentimento, né? Para as pessoas não se assustarem muito. Só que aí eu fui estudando, fui lendo o texto e a gente foi vendo que o ressentimento é uma tragédia mesmo, né? E a Joana sabe o que faz, né? Sabe o que diz e quem somos nós para mudar o que ela fez. Então a gente deixou dessa forma mesmo. Então, para começar, o que significa ressentimento? Né? No dicionário está lá, são o efeito de ressentir, em que a mágoa, angústia ou rancor, né? Angústia ou mágoa ocasionada por uma ofensa, por uma desfeita, por um mal causado por uma outra pessoa, né? Rancor, daí aquela pessoa rancorosa é aquela pessoa que está carregando consigo esses ressentimentos. E a gente pode também pegar a palavra para ficar bem fácil de entender e dividir, né? O que é ressentir? É ressentir, sentir novamente. Então, quando a gente está ressentido, a gente está ressentindo aquele sentimento que a gente sentiu no primeiro evento. Né? Por exemplo, alguém nos magoou, nós sentimos mágoa, e quando a gente está ressentido, a gente fica sentindo novamente. Toda vez que a gente pensa nisso, a gente sente de novo aquele primeiro sentimento que nós tivemos. Né? Isso acontece também com coisas boas, mas aí a palavra ressentimento já não cabe, né? Quando a gente se lembra de uma experiência agradável, já não cabe nessa palavra. Mas então a gente vai trabalhar com isso, com esse ressentimento, a gente ficar sentindo a mágoa que nos foi causada várias e várias vezes, né? Então a Joana começa o texto dela dizendo assim: as pressões psicossociais, socioemocionais, econômicas e de outras origens desencadeiam distúrbios variados, nos quais mergulha uma larga faixa da sociedade. Então, o que é isso? Ela está dizendo que tem
bastante coisa no mundo para nos fazer ter sentimentos difíceis de lidar, não é? São pressões de todos os lados e ela coloca de outras origens também, porque não são só essas aí que ela enumera. A gente está no mundo, a gente está sujeito a nos incomodar, né? Nos magoarmos. E ela diz, nessas pressões, nesses sentimentos, mergulha uma larga faixa da sociedade. Por quê? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, estamos aqui para aprender, para nos melhorarmos, então essa é a larga faixa da sociedade terrena que vai estar passando por dificuldades similares, né? A gente não vem aqui para viver como se a gente estivesse de férias, né? A gente vem aqui para aprender e, consequentemente, né, vai ter reveses, vai ter problemas. E aí, como que a gente lida com esses reveses e com esses problemas é que vai dizer como que a gente está, né? Como que está a nossa saúde mental, a nossa saúde física, né? O que tudo isso afeta, né? Essas pressões. Provocando medo, ansiedade, amargura, essas pressões desarmonizam o sistema nervoso dos seres humanos, conduzindo a neuroses profundas, que quase sempre somatizadas, são responsáveis por enfermidades alérgicas, digestivas, do metabolismo em geral, facultando a instalação de processos degenerativos. Olha que grave, né, gente? Somatizar significa, né, transformar problemas psíquicos, problemas que estão no nível da mente, do espírito, em problemas físicos. Então, o nosso corpo físico registra aquele problema que está, né, no âmbito mental. Então, quando a gente vai vivendo dificuldades, se a gente não souber trabalhar, somatiza, ou seja, afeta o nosso corpo, né? E Jona continua. Muitos resíduos psicológicos se instalam no campo emocional e mental, dando lugar a perturbações de comportamento e a doenças diversas, que permanecem sem diagnose adequada. Então, às vezes, a gente tem dificuldades que a medicina, que a ciência ainda não sabe identificar, né? Permanece sem diagnose adequada, porque são essas dificuldades do cotidiano que nos afetam grandemente, psicologicamente, fisicamente. E ela vem dizer pra gente, né? Por que é uma tragédia o ressentimento? Porque realmente atrapalha a nossa vida, a nossa evolução moral. Pessoas mais sensíveis, que não conseguem suportar e superar esses fenômenos das pressões constritoras, refugiam-se em ressentimentos que as infelicitam e predispõem-nas a reagir sempre, desferindo dardos venenosos contra aqueles que se lhe transformam em inimigos reais ou imaginários. Então vamos por partes aqui, né? Cada um de nós reage diferentemente a um determinado evento, a uma determinada situação. Depende da minha evolução moral, depende de como eu estava naquele dia, né? Pode chegar alguém lá na casa espírita e fazer um comentário sobre a parede do lugar que foi pintada, por exemplo, né? Alguém diz, nossa, mas que cor ruim que vocês escolheram para pintar essa parede. E eu acho engraçado até a pessoa ter comentado isso, porque a pessoa não estava nem lá para ajudar. Como que ela está se preocupando com a cor da parede, né? E deixo para lá. A hora que eu chego na minha casa, nem lembro que isso aconteceu. Uma outra pessoa que estava junto, que auxiliou, que foi lá, que escolheu a tinta, que trabalhou pintando, ela se fere. Como assim, né? Essa pessoa está criticando. E é claro que isso é um exemplo bem bobinho, né? Mas às vezes duas pessoas que ouvem a mesma coisa vão carregar aquilo de forma diferente, né? E algumas que não conseguem, como o João está falando, superar, né, algumas dessas pressões, elas vão começar a ter dificuldade, vão sempre estar reagindo, né? E ela fala, desferindo dardos venenosos contra aqueles que se lhe transformam em amigos reais ou imaginários. Reais, porque pode ser que realmente tenha alguém desejando mal e fazendo crueldades, né? Mas pode ser imaginário, pode ser a pessoa fez um comentário que nem queria atingir, né? E essa pessoa torna aquele um inimigo
E a dificuldade é da pessoa que está sentindo isso, né, gente? A gente sabe disso, que não é bom a gente sentir mágoa, a gente sentir tristeza, né? Então, olha só, Joana, o ressentimento é responsável por muitas das tragédias do cotidiano. Aqui ela repete o título dela. O ressentimento é tóxico que mata aquele que o carrega. Nossa, mas mata? Mata, porque vai afetando o nosso corpo físico se a gente não cuidar disso. Então, é uma coisa muito grave, é uma tragédia. Porque, às vezes, tantas histórias, tantas pessoas que tiveram sequelas, que tiveram doenças, que desencarnaram já, que nós conhecemos, que a gente não faz ideia que essa enfermidade foi causada por uma mágoa, por um ódio, por um ressentimento, né? Que a gente ainda não tem profundidade nesse estudo. E ela explica que enquanto esse ressentimento vibra na emoção, destrambelha os equipamentos nervosos mais sutis e produz disritmia, oscilação de pressão, disfunções cardíacas. Então, às vezes, a gente pensa que a gente está morrendo, está tendo um ataque do coração, vai para o hospital, faz exame, e não, os exames não detectam nada. Da onde que vem aquilo? Que disfunção cardíaca que é essa, se está tudo bem com o coração? Né? Isso pode ser uma crise de ansiedade causada por problemas que a gente tem no dia a dia. E que, por enquanto, não afetou ainda o coração. O exame vai trazer negativo. Mas, se a gente não cuidar, não se olhar, não tratar, aquilo ali pode somatizar e virar realmente uma doença física. Não vale a pena deixar se envenenar pelo ressentimento. Ah, a gente já entendeu isso, né? Não vale a pena. A gente vai só sofrer. Não tem paz quem está ressentido e a gente vai adoecendo. Nem sempre ele se manifesta com expressões definidas, camuflando-se nas fixações mentais e, às vezes, passando despercebido. Então, o que a Joana está falando? Que às vezes a gente não sabe que está ressentido, né? Não, eu não tenho raiva de ninguém. Eu não tenho inimigos, né? Porque às vezes aquela ferida que foi aberta lá, a gente nem sabe, nem lembra, mas está ali. Há pessoas ressentidas que não se dão conta. Um autoexame enérgico auxiliar-te-á a identificá-los nos folhos da alma. Como estamos falando de Joana de Ângeles, e eu estou vendo que vocês estão estudando, acompanhando Joana de Ângeles, a gente entende que ela esteja recomendando, né, o autoconhecimento, a autoanálise, que é a maneira da gente identificar essas coisas, né? Como quase tudo que a gente fala na doutrina envolve o autoconhecimento, porque como que a gente vai se livrar de um sentimento que a gente não sabe que tem? Como que a gente vai se livrar de um vício que a gente não sabe que tem? Né, de uma mazela que a gente não identifica. Então, a gente tem que fazer um autoexame, pensar por que isso me fere. Às vezes eu não lembro da ofensa, mas toda vez que eu penso numa certa situação, numa certa pessoa, me vem um mal-estar. Da onde que vem isso? Né? A gente tem que ir fazendo essa análise para a gente identificar aonde é que está o problema. É esse aí o começo. Logo depois, prosseguindo na sua busca e nessa análise, descobrirás as suas raízes. Quando que teve início, por que se instalou no seu ser, passando a perturbar-te. Ela garante que a gente vai encontrar se a gente procurar. Verificará surpreso que és responsável por lhes dares guarida e o vitalizares, deixando-te por ele consumir. Ah, então Joana coloca a culpa da gente. Guarida, por guardar no coração, por vitalizar, por dar vida a esse ressentimento. Porque o que falou, o que fez, o que magoou, a responsabilidade dele é o ato que ele fez. O que eu fiz com aquilo não é dele, é meu. Eu que tenho que cuidar disso, desse sentimento dentro de mim, né? E a gente imagina, por exemplo, vamos dar um exemplo lá no extremo, Jesus. Jesus fica magoado, será? Né? Quando a gente faz uma malcriação aqui, será que Jesus se magoa?
né? Então, quanto mais conhecedor de nós mesmos, quanto mais estudiosos nós formos, quanto mais caminhando para Jesus a gente tiver, menos a gente vai guardar esses ressentimentos, né? Então, quer dizer, é responsabilidade nossa mesmo, né? Não alimentar esses sentimentos difíceis que a gente guarda, né? E as pessoas, Joana fala, as pessoas que te fizeram mal provavelmente não têm nem a dimensão disso, né? Pode até ter sido de propósito que a pessoa fez alguma coisa, né? Te causou lá um grande problema, traiu, pode ter sido de propósito, mas ela não, talvez não tenha ideia de que isso vem atrapalhando a vida toda. Ou então a pessoa nem lembra. E a gente passa a ter aquela pessoa como inimiga, às vezes a pessoa gosta da gente, fez alguma coisa que nos magoou e a gente fica ali, naquele consumo, naquela dificuldade, não é? Joana diz também que muitas vezes essas pessoas também antes sofreram as mesmas agressões e agora estão reproduzindo aquilo que sabem, aquilo que conhecem, aquilo que foram ensinados, né? Essa é uma maneira também muito eficaz da gente entender e da gente começar esse caminho do perdão, né? Quem é essa pessoa? Por que ela age dessa forma? O que aconteceu na vida dela, né? Ah, o meu pai não me dá carinho. Será que ele recebeu? Será que ele aprendeu a dar, né? Ah, o meu marido, ele é intransigente. Como que foi a vida dele? O que será que ele recebeu? Né? Então, é uma maneira também da gente tentar entender o outro, para a gente ser mais tolerante, e isso ajuda também, né? O teu primeiro passo será compreendê-los, considerando-os sem responsabilidade nem esclarecimento, sem má intenção em relação a ti. Mediante tal concurso, os compreenderás e os perdoarás posteriormente, libertando-te. Libertando-te, não libertando-os. Então, quando a gente perdoar, a gente é que se liberta. A gente é que larga o fardo pesado. Mas aí a gente lê esse trecho e aí a gente fala assim, mas Joana, considerando-o sem responsabilidade, sem má intenção, mas nossa, aquela pessoa foi cruel comigo, ela sabia o que estava fazendo. E aí, de novo, a minha interpretação disso foi assim, sem responsabilidade na dimensão que aquilo tomou dentro de mim. A outra pessoa não tem responsabilidade que eu acolhi aquilo e nutri aquilo dentro de mim, né? Então, a responsabilidade é minha de tirar, de resolver. É fácil? Não é, né, gente? Porque as coisas não são tão simples como alguém vir criticar uma pintura. As coisas são muito mais profundas, muito mais doloridas do que isso, né? Não é fácil da gente resolver, mas a gente tem aí as ferramentas, né? Então, um exemplo sobre isso é no livro Dramas da Obsessão, que é do Bezerra de Menezes, pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira. É uma história muito bonita e me chamou muita atenção essa história. Porque quando a gente pensa em obsessor, a gente pensa num espírito que foi sempre difícil, né? Que foi criado simples e ignorante como a gente, mas que trilhou aí um caminho do mal. Mas não é bem assim. E olha o que a falta de perdão fez nessa história. Essa história se começa 400 anos antes, na época da Inquisição, que era quando a Igreja Católica perseguia, né, as pessoas de outras religiões. E tinha esse inquisidor da Igreja que perseguiu essa família de judeus cruelmente. E assim, gente, né, a história é muito bonita, muito detalhada, não tem como nem entrar num pouquinho da história, né? A gente só vai falar aqui bem por cima mesmo para a gente poder dar o exemplo, né? Então, essa família de judeus, eles foram torturados, a família era o pai e 3 filhos, todos eles foram, assim, muito maltratados mesmo, por esse inquisidor. Eles todos ali faziam parte do mesmo grupo espiritual, e então eles desencarnaram assim numa condição de muito ódio diante daquilo tudo que eles tinham sofrido, mas eles eram boas pessoas, eles estavam lá vivendo a vida deles, que eles tinham ganhado honestamente, e foram perseguidos por causa da religião. Então, o que acontece? Desencarnam todos, inclusive, né, o inquisidor. Isso foi em Portugal, tá? Essa história. E durante esses 400 anos que foram se passando, esse homem, que era o vilão de então, o inquisidor,
ele foi sofrendo, porque daí todos os inimigos que ele tinha adquirido, né, vieram buscar vingança de tudo aquilo que ele tinha os feito sofrer. As leis ali que ele criou, né, aquelas leis que faziam a vida das pessoas muito terrível, ele reencarna para ser vítima das mesmas leis que ele mesmo tinha criado. Então vai se passando o tempo e ele vai se depurando pelo sofrimento, e isso leva ele a um verdadeiro arrependimento, né? Sofre, não foi simples, né? Passaram todos esses anos, mas ele vai se arrependendo e vai melhorando. E quem que era o obsessor principal dele nesse momento que se conta essa história? O judeu, que tinha sido a vítima de então. Aí olha só, nessa parte aqui da história, tá lá um espírito feminino que fazia parte desse grupo espiritual e que estava ali tentando finalmente uma reconciliação, um ponto de partida, um recomeço dessas pessoas, né? E ela diz assim: durante todo esse tempo, quando o tirano arrependido do mal praticado tratava de se erguer para novos ciclos de progresso, vós, né, ela estava se referindo ao judeu, vós que eres honestos e bons, mas não possuís boa vontade para perdoar e esquecer as ofensas recebidas, permanecestes estacionários no ódio, cristalizados na prática das vinganças. E tanto odiastes e tanto feristes, revidando ofensas, que auxiliastes o progresso e a emenda dos vossos próprios inimigos de outrora, os quais hoje já se encontram em melhores condições morais perante a lei suprema do que vós outros, pois o certo é que eles não mais odeiam a quem quer que seja. Gente, vocês desculpem, tem uma máquina fazendo barulho lá fora, eu espero que não esteja atrapalhando muito. Então, olha que coisa incrível. O judeu, ele estava ali, bom, honesto, levando uma vida tranquila. Ah, então, mas a gente aprende que a gente não retrocede. Não, ele não retrocedeu, ele ainda tinha aquilo dentro dele, que se não tivesse, não ia acontecer, né? Ele ainda tinha aquela possibilidade do ódio dentro dele. E ele ficou com tanto ódio que ele cristalizou e ficou sendo o perseguidor. E de tanto perseguir, ele acabou auxiliando o outro, porque o sofrimento depura a gente, né? Então, por isso, quando Jesus fala lá em Mateus, reconciliai-vos o mais depressa com o vosso inimigo enquanto ainda caminhas com ele, não é que Jesus quer que a gente seja bonzinho, né? Que a gente fale, eu perdoo porque eu sou bom de coração. Não é só isso. É porque realmente Jesus sabe que é uma tragédia isso que se opera quando a gente não perdoa. Porque olha só, pela falta de perdoar, 400 anos nesse sofrimento. Né? E sofre. Então, a gente aprende que a gente não deve se ressentir, porque o problema pode ficar muito maior depois, né? E voltamos na Joana, então, para a tragédia do ressentimento. Arrancada a causa injusta do ressentimento, despertarás de imediato em paisagens sem sombras, redescobrindo a vida e desarmando-te em relação às outras pessoas que antipatizavas ou das quais te mantinhas em guarda. Então, quando você analisa, ela está dizendo, né? Passamos ali, vindo no texto com a Joana, identificamos e vamos arrancar a causa do ressentimento. A gente vai despertar por uma paisagem sem sombras, totalmente nova, redescobrir a vida, que com certeza vai ser diferente quando a gente não tiver esse peso dentro da gente. A gente vai estar mais feliz, mais saudável, mais leve, desarmado com relação às outras pessoas. Olha que maravilha. Como é bom quando a gente está em qualquer ambiente e a gente simpatiza com todo mundo, né? É tão ruim quando a gente está no lugar e a gente encontra com alguém que às vezes a gente não sabe nem como agir, a gente não quer ver, né? Essas coisas mal resolvidas, principalmente, porque quando brigou, a gente não vai encontrar, né? Mas é muito mais livre, é muito mais libertador, né? Como que Joana tinha dito lá anteriormente na outra parte do texto, né? Que quando a gente perdoar, a gente vai se libertar. A gente não liberta o outro ainda vai resolver a dificuldade dele lá da coisa que ele nos causou, né? Mas nós estamos livres quando a gente perdoa de verdade. Vive, pois, sem mágoas, depura-te,
Ressentimento, nunca. Depurar-se é uma palavra que a gente vê bastante dentro da doutrina, né? Da gente melhorar, aparar nossas arestas, nos limpar, né? E vem essa maravilha da Joana, né? Da obra da Joana, nos ajudar, nos auxiliar. Não é fácil, né? Às vezes a gente identifica ali a raiz do problema que ela nos sugeriu e a gente não tem força para arrancar isso, para arrancar essa raiz. Mas aí a gente tem a nossa casa espírita, a gente tem os nossos amigos que a gente pode conversar na casa espírita, né? Numa conversa fraterna, a gente tem essa maravilha dessa obra espírita, de todos esses livros que nos ajudam, a doutrina. Né? Então, tudo isso são ferramentas para nos ajudar a arrancar essas raízes, né? A nos depurar. Porque Deus não colocou a gente lá, vai lá para esse mundo de provas e expiações agora e se vira, né? Com a sua mágoa. Não, a gente tem auxílio, a gente tem ferramentas. Então tem esse outro livro, agora a gente vai para Emmanuel, através de Chico Xavier, Livro da Esperança. Né? Esse texto é Engenho Divino, onde Emmanuel vai estar falando para a gente da importância do nosso corpo e de cuidarmos dele, né? Porque ele fala assim que a gente às vezes fala, eu moro numa casa, na cidade, eu moro no campo, eu moro num apartamento. Mas, na essência, nós moramos no nosso corpo. Né? Nós não somos o corpo, nós somos um espírito que estamos vivendo nesse corpo. E aí Emmanuel vem falar para a gente que a gente tem que tomar cuidado desse corpo, né? Para a gente poder cumprir a nossa tarefa que a gente veio fazer aqui, ficar até o fim da nossa encarnação. E da mesma forma que a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Tomando conta daquilo que a gente vai ingerir, do que a gente vai comer, do que a gente vai beber, né? Com o que a gente vai fazer com o corpo, a gente já viu ali atrás com Joana que o que a gente pensa, o que a gente sente também afeta a nossa saúde. Então, esse é também um cuidado que a gente tem que ter. Então, Emmanuel nos diz, a vida orgânica é baseada na célula, e cada célula é um centro de energia. Todo arrastamento da alma a estados de cólera, ressentimento, olha ele aí, desânimo ou irritação equivale a crises de cúpula, ocasionando desarranjo e desastre em forma de doença e desequilíbrio na comunidade celular. Olha só, gente, ele não está falando de vez em quando isso acontece, ele está falando todo arrastamento da alma a estados de cólera, ressentimento, desânimo ou irritação vai causar problema na nossa comunidade celular. Não é só de vez em quando. E aí, aquele pessoal que estava pensando assim, não, eu não tenho ressentimento, eu não tenho mágoa de ninguém nunca me fez nada grave. E será que você desanima? Ou se irrita? Né? Se dirige, se irrita, provavelmente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas é muita coisa, né? É muita coisa. Por isso que Jesus falou, orai e vigiai. Que é isso que a gente veio fazer aqui, né? Lutar contra as nossas más tendências, para a gente se melhorar. Para ilustrar isso, tem esse livro, Painéis da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco. A gente sabe que Manuel Filomeno de Miranda se interessa muito pela questão da obsessão, e esse livro trata de doentes da tuberculose, numa época que ainda não tinha cura, e era uma doença muito difícil, as pessoas tuberculosas ele chama no livro de manicômio, né? Era um hospital onde todos os pacientes eram tuberculosos. E o personagem principal, que a gente não vai falar dele, a gente vai ficar numa historinha paralela, mas o personagem principal é tuberculoso, está nesse hospital, e ele também agravou a sua situação física, de saúde, por causa da sua indisciplina. Né? Ele conseguiu ser curado, ele melhorou da tuberculose, só que aí ele não queria trabalhar, ele não queria fazer as coisas, ele era espírita, né? Estava lá numa comunidade espírita, e ele não tinha vontade nenhuma de fazer o bem, de fazer o trabalho que era para ele fazer, e tinha lá outras dificuldades, e acabou tendo uma recidiva, voltou, né? E os mentores falam, não precisava ter voltado nem agora, talvez nem voltado, se ele estivesse trabalhando e fazendo o que ele tinha que fazer. Mas eu queria falar para vocês, por causa daquele texto da Joana que ela fala, né, do Emmanuel, desculpa, da vida orgânica, né, ser baseada na célula e os sentimentos que nos causam a falta de saúde, a gente vai falar do caso do Valpércio.
Porque daí estava lá o Filomeno de Miranda, com a equipe toda auxiliando, né, dentro do hospital, e eles, além do personagem principal, eles vão auxiliando, às vezes, alguns outros que eles encontram. Então, o Walter estava lá internado, tem todo o histórico dele, né, toda a história lá que conta, a gente vai só focar aqui numa parte. Né? E ele fala, é claro que a pessoa já tem a tendência, o Walter já tinha lá no seu perispírito a tendência de ter esse problema por alguma razão passada, né? Mas se a pessoa está trabalhando no bem, está animada, está feliz, está fazendo bem, talvez isso não se manifeste. Olha só o Valtércio. Acossado por problemas domésticos, fez um quadro de pessimismo mental. E com a desarmonia que se instalou, corrosiva, passou a desferir vibrações deletérias que completaram o desajuste e a destruição das frágeis reservas físicas, permitindo-lhe a instalação e virulência devastadora da tuberculose pulmonar. Ele ficou pessimista na situação da vida dele que ele estava vivendo. E aí, com isso, as vibrações dele começaram a ficar tão ruins que permitiram que se instalasse esse problema da tuberculose nele. Então, isso é só para exemplificar, né, para a gente colorir aqui aquilo que Emmanuel está falando, né, que os nossos sentimentos, os nossos atos, sim, nos afetam fisicamente. E aí ele continua, Emmanuel, dirige teu corpo com serenidade e bom senso. Compenetra-te de que, embora a ciência consiga tratá-lo, reconstruí-lo, reanimá-lo, enobrecê-lo e até mesmo substituir-lhe determinados implementos, ninguém na Terra encontra corpo novo para comprar. Emmanuel tem até um senso de humor ali, né? Então, a gente pode, a ciência hoje, graças a Deus, né? A gente consegue fazer muita coisa, a gente dá uma recalchutada lá no corpo, a gente troca partes, mas se estragar de vez não compra outra, né? Então, ele está nos aconselhando para que a gente tome cuidado. E a gente vai voltar para Joana de Ângeles, mas agora em outro livro. Seja Feliz Hoje. É um livro de mensagens muito lindas, e esse texto é Pensamentos em Enfermidades. Então, ela vai falar para a gente que as somatizações são inevitáveis, porque não existe uma fronteira, uma linha divisória entre a mente e o corpo. Né? Lembrando que somatização é quando um problema psíquico afeta o corpo. Né? Somatiza, vira uma doença. Então, a gente não tem uma linha divisória ali entre a mente e o corpo, né? A gente sabe que a gente é formado de corpo, perispírito, alma, e uma coisa afeta a outra, né? Assim como um problema físico, que às vezes se origina de uma causa física mesmo, afeta a nossa mente. Se a gente está com uma dor de cabeça terrível, a gente não consegue ser a mesma pessoa, ter o mesmo humor, né? Então, é tudo muito interligado. Por isso, que o cultivo de pensamentos gentis, pensamentos bons, pensamentos positivos são essenciais. Porque, olha só, Joana está falando, as somatizações são inevitáveis. Não existe uma linha divisória entre a mente e o corpo. Então, se o negativo causa a doença, o positivo causa a saúde. Isso, gente, é que é a vantagem, é que é a parte boa de tudo que a gente está vendo. Né? Não, de novo, não estamos sozinhos, não estamos jogados, né? A gente pode trabalhar no bem, pensar positivo, que a gente limpa, que a gente traz saúde para o nosso corpo. Mas a Joana continua nos ensinando. A mente dispara o gatilho e o seu conteúdo vibratório, quando for negativo, com emoções de ressentimento ou de ira, de inveja, de ciúme ou anseio de vingança, desarmonizará o sistema imunológico, eliminando as substâncias que lhe são próprias, com aberturas para a instalação de doenças. Então, olha só, não necessariamente o meu estado vai causar uma doença, mas vai acabar com o meu sistema imunológico. E aí eu saio ali na rua, tomo vento e fico gripada. Porque eu desarmonizo o meu sistema imunológico com as vibrações negativas que eu estou produzindo, com esses sentimentos que eu estou produzindo. De imediato, as glândulas endócrinas são impelidas a produzir hormônios compatíveis com a onda vibratória recebida e amplia-se o distúrbio. Então, as nossas glândulas
trabalham conjuntamente com as vibrações que nós produzimos. E a Joana nos explica que, naturalmente, a causa central de quase todas as aflições estão arquivadas ali no perispírito, né? Que é o modelo organizador biológico do nosso corpo. Mas que são muito delicadas as barreiras energéticas que envolvem, né, os órgãos do perispírito, onde existe um provável problema, né, que a gente traz na nossa história. Então, se a gente dispara essas ondas negativas, a gente vai liberar aquilo ali, como na história do Walters, e vai facilitar a manifestação de doenças, de dificuldades, né? Para uma existência saudável, é indispensável o pensamento gentil e nobre, que irá conectar-se aos órgãos físicos para contribuir em favor da harmonia e da alegria de viver. Olha que beleza, né? Quando a gente tem um pensamento negativo, ele dispara energia negativa e atrapalha, né? E nos causa enfermidade. Quando a gente tem pensamento gentil e nobre, também isso se conecta aos órgãos físicos, né? Trabalhando em favor da nossa harmonia. Para alcançar-se essa meta, a saúde integral, tornam-se essenciais o alto amor, o respeito a si mesmo, os cuidados com a convivência íntima com o si profundo. Então, nossa querida Joana de Ângeles, de novo, nos propondo, nos convidando a nos conhecermos, né? Para a gente identificar aqueles sentimentos, aquelas dificuldades que a gente precisa trabalhar. E agora a gente volta para Emmanuel outra vez, né? Livro Pensamento e Vida é um dos meus favoritos. Esse texto, Tolerância. Porque se a gente vai perdoar e a gente começa a exercitar a tolerância na nossa vida, já facilita. Então ele começa dizendo que a tolerância verdadeira não é conceito de superfície, né? Ele fala, é reflexo vivo da compreensão que nasce na alma, para que possamos realmente ter paciência e perdoar. O autor de qualquer injúria provoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base de inconsequência em que se expressa é assimilar-lhe o veneno. Então, alguém me fez mal. O mal é dele. Agora eu revidei, o mal é meu. Ou eu acolhi, eu assimilei o veneno. Certo? E quando Jesus falou no Pai Nosso, perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ele falou assim, perdoai as nossas ofensas. Ele não falou assim, se a gente ofender um dia, Senhor, por favor, nos perdoe. Né? Não, a gente vai ofender. A gente está aqui ainda nesse aprendizado. Então, nós vamos cometer falhas. E é por isso que a gente precisa da tolerância do outro para conosco e, assim, também a gente precisa tolerar o outro. Porque estamos todos aqui aprendendo. É imprescindível tratar a ignorância com o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga. Porquanto golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável numa legião sem remédio. A tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal, com um serviço incessante no bem. Então, Emmanuel está falando para a gente que a ofensa que nos foi feita, a ignorância, a gente tem que tratar como se fosse uma ferida, não golpear em cima daquilo ali. Porque aquilo ali pode ser remediado, pode curar rápido, mas se a gente ficar golpeando uma ferida aberta, aquilo vai se transformar numa coisa que talvez não tenha mais remédio. Então, quando a gente trata a ignorância com esse carinho, com esse cuidado, não vamos deixar que isso se expanda, né? É muito melhor. E aí ele diz, completo esquecimento de todo o mal com um serviço incessante no bem. Por quê? Para nos auxiliar a entender, a conseguir essa tolerância que não é fácil, a conseguir esse perdão que não é fácil, a gente tem que estar fazendo um movimento, a gente tem que estar trabalhando no bem, para as nossas células irem melhorando, para a gente conseguir aprender, porque não é para falar da boca para fora. Perdoei, perdoei. Aí a pessoa ali na frente faz mais uma coisinha e já volta tudo. Aí um exemplo disso, no domingo passado, num estudo na nossa casa, uma irmã nossa dividiu uma história, lá a gente estava falando de perdão,
e ela falou de uma história da época que ela estava na escola, de uma mãe que teve o filho morto por uma motorista embriagada, e essa mãe perdoou esse motorista, e os dois começaram uma campanha juntos de conscientização. Aí eu pensei, essa história é boa para o nosso estudo, né? E eu fui pesquisar e eu fiquei espantada com a quantidade de pessoas, de mães e de pais que perdoam os assassinos de seus filhos. É muita gente. E eu falei assim, meu Deus, que coisa, né? Fiquei pensando nisso, porque é um fardo muito difícil de carregar e as pessoas querem se livrar disso. Né? E graças a Deus que tem muita gente que consegue. E aí, de todos os exemplos, eu peguei o exemplo dessa mãe, ela é a americana, Tikki Finlayson, que teve uma mulher embriagada que tirou a vida do filho dela. E ela passou, claro, por todo aquele processo, aquela dificuldade, né, de sofrimento, de luto, mas ela começou a visitar essa moça na prisão. E elas um dia se abraçaram e elas começaram a fazer esse trabalho também de viajar ao país, fazendo essa campanha, contando a história delas e fazendo essa campanha, né, para que as pessoas não bebam e dirijam. Então é isso que Emmanuel está propondo para a gente aqui, né? Transformaram a ferida no bem, trabalhando, fazendo o bem, levando o bem diante dos outros. Emmanuel também cita aqui nesse texto que Jesus, quando ele voltou, que ele ressuscitou, ele não foi lá falar para Pedro, Pedro, sim, eu te perdoo por você ter me negado 3 vezes. Não, ele arrumou o caminho para que Pedro fosse fazer o bem e tudo aquilo que Pedro fez. E pronto, aquela situação ficou resolvida, né? Então é para a gente agir, para a gente fazer o bem, além de perdoar. Perdoar é olvidar a sombra, buscando a luz, né? Perdoar é esquecer a sombra, esquecer que teve sombra, buscar a luz. Porque é muito mais bonito a gente estar iluminado, né? Nossa, quando chove a semana inteira e faz aquele dia de sol, né? E a gente pode fazer passeios, ou até sair para trabalhar, fica mais bonito quando tá sol. E viver com sombra, né? Imagina que dificuldade, que tristeza. Porque pensa nessa mãe, uma mãe que teve o filho que morreu pela irresponsabilidade de outra pessoa. Eu tenho certeza que essa mãe ela pensa nisso a hora que ela acorda durante o dia e a noite, o tempo todo. É uma carga. Não é bom sentir isso. E a hora que essa pessoa consegue tirar esse sentimento, deve ser uma luz, deve ser uma paz. E como que a gente tira? Não tem como apertar um botão, né, e voltar lá e não aconteceu aquele acidente, que é o que a gente queria. Né? Então, como é que eu vou tirar? Tem que ter um trabalho, tem que ter uma luta. E o trabalho no bem é uma receita incrível para isso. E sobre isso, a gente tem uma historinha também de Chico Xavier, que eu acho que a maioria de vocês já deve conhecer, porque é uma história bem conhecida. E a gente vai procurar, tem várias versões dela, assim, porque eu acho que depende de quem conta, mas não tem problema, porque a moral é a mesma, né? A moral da história. Então, Chico tinha um cachorro, que era um cachorro muito doentinho, todo estrupiado. Não se sabe se tinha nascido aleijado ou se tinha ficado aleijado por causa de algum acidente. Eu sei que esse cachorrinho dava trabalho para o Chico, que Chico chegava em casa cansado o dia inteiro de trabalho, e depois ele chegava do trabalho, ia para o centro, ficava atendendo, né, as pessoas no centro espírita até madrugada, e ele chegava em casa e ia cuidar desse cachorrinho que tinha feito sujeira, né? Dava aquele trabalhão. E tinha uma pessoa do convívio do Chico ali que se comovia com aquilo, né? Que tinha pena do Chico. Nossa, Chico chegando aqui, essa trabalheira toda, né? E um dia Chico chega em casa e o cachorrinho estava para morrer. Disse que só olhou nos olhinhos dele assim e morreu. E Chico ficou arrasado e depois ficou sabendo que essa pessoa ali é que tinha dado veneno para o cachorrinho e tinha matado o cachorrinho do Chico. Diz que Chico não ficou com raiva, porque isso já não fazia mais parte, né, da vida dele, mas ele ficou triste. Ele ficou muito triste e foi fazendo aquela mágoa no coração. Então diz que um dia Emmanuel apareceu e falou assim:
Essa mágoa que você asila no coração está atrapalhando o trabalho dos bons espíritos. Você precisa se livrar dela. E Chico falou assim, mas eu não consigo, como é que eu vou fazer? Né? Imagina, ele não estava com ódio, ele não estava com raiva, ele estava magoado, ele estava triste. E aquilo ali estava atrapalhando o trabalho mediúnico dele. E aí, Emmanuel fala assim, você tem que fazer uma coisa boa para ela, você tem que dar uma alegria para essa pessoa. Descobre uma coisa que ela quer muito e dá para ela. E aí Chico fala assim, mas dá uma alegria para ela, foi ela que me feriu. E daí Emmanuel diz assim, a receita não é minha, é de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei o bem aos que vos aborrecem. Leia o Evangelho. Ele disse para Chico. E Chico, meu Deus, mas eu vou perguntar para ela o que ela quer e tal. Aí, Emmanuel, a receita não é minha, é do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Chico vai descobrir que essa mulher queria uma máquina de costura. E eu imagino que todos vocês sabem que a condição do Chico não era das melhores. Ele trabalhava, ganhava aquele salário muito, né, mínimo. E ele foi lá e comprou a máquina de costura a longas prestações. Tem uns palestrantes que brincam que o Chico deve estar até hoje ainda pagando essa máquina de costura, né? E foi e pediu para entregarem para a mulher. E aí conta-se que a hora que essa pessoa viu a máquina de costura e viu o Chico ali, ela ficou tão feliz, mas tão genuinamente feliz, que saiu uma luz do peito dela que dissolveu a sombra que estava no peito do Chico. Olha que coisa mais linda. É a isso que se refere Emmanuel. Perdoar é olvidar a sombra, buscar a luz. É essa luz que o perdão proporciona. E fica parecendo tão abstrato quando a gente fala, né? Mas olha aqui o exemplo real, né? De que a luz dissolve a sombra e faz o nosso corpo melhorar. Aí eu pensando, né? Se Chico, que era Chico, que tinha todo o apoio que Chico tinha, que fazia aquele trabalho, e eu? E a minha mágoa, o que faz comigo? Não é? E aí a gente pede, ora, e às vezes não vem a inspiração, a resposta. A gente sabe que todos nós temos um anjo da guarda. Todos nós temos espíritos familiares que eu tenho certeza estão tentando nos ajudar. E às vezes a nossa nuvem negra, nosso peito não está deixando essa inspiração chegar até a gente, está atrapalhando, igual a mancha de Chico atrapalhava o trabalho dele. Então, a gente precisa trabalhar nisso, para a gente se libertar, para a gente se iluminar. E graças a Deus que a gente está no Doutrina Espírita, que nos dá as ferramentas todas para isso, né? Como eu já falei antes, a gente tem a doutrina, a gente tem as obras auxiliares, a gente tem a casa espírita, a gente tem os amigos. Tudo isso para a gente conseguir fazer essa autoanálise, para a gente conseguir se libertar e se livrar desse ressentimento que, como diz a nossa Joana, é uma tragédia. Então a gente vai terminar com o Emmanuel dizendo: tolerar é refletir o entendimento fraterno, e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. Muito obrigada. Muito obrigado, minha amiga, por essa mensagem, esse estudo muito bom. E a gente estava aqui, eu estava aqui ouvindo e lembrando, né, que hoje nós estudamos o Evangelho no capítulo 12, amar os inimigos, né, lá no item 3, quando Jesus nos ensina a amar os inimigos. E aí eu lembrando dessa senhora que matou o cachorrinho do Chico, né? Realmente, amar o inimigo, amar aquele que nos faz sofrer, realmente é um grande aprendizado e um grande exercício, né? Como Jesus nos ensinou. Então, eu só tenho a te agradecer por você ter trazido Eu esse que agradeço. muito bom para a gente, porque você falou uma coisa interessante. No início, né, você falou, não queria trazer esse nome a tragédia, porque a palavra tragédia é pesada, né? Mas realmente o ressentimento é uma tragédia. Quantas pessoas alimentam esse É uma ressentimento por tragédia. décadas? Décadas, né? Isso falando só do Ou encarnado, vamos esquecer séculos, daquele como que aquele séculos, milênios, né? Desencarna 400 com anos. ressentimento, retorna com ressentimento, buscando vingança,
realmente uma grande tragédia, e a Joana nos dá um grande ensinamento. Se queremos ter saúde, precisamos eliminar o ressentimento do nosso coração. Muito obrigado, foi um tema muito bom. É uma coisa que a gente tem que falar um pouquinho todo dia, porque às vezes a gente se magoa por tão pouca coisa, não é? E faz daquele E a gente pouquinho. não pode achar que a gente é bom, que a gente já entendeu, já evoluiu, e a gente está livre disso, né? Aquela história do Bezerra de Menezes, do judeu, é incrível aquilo, porque ele era um homem bom e ele ficou lá agarrado no ódio por 400 anos. Então, a gente tem que cuidar para a gente não ser esse obsessor que vai ficar, né, se vingando de alguém. Porque, às vezes, eu acolho aquele sentimento, né, dentro de mim e aquilo vai ficar, né? E anula, por um período, todas as conquistas que eu já tive, né? Orai e vigiai. E foi bom você falar do Obrigada por esse tema, foi muito bom, gostei muito de estudar. Não conhecia esse livro, muito obrigada. E foi bom você falar de dramas de obsessão, porque nós estamos terminando o livro Recordações da Mediunidade da Ivone, e o próximo livro a ser estudado é Dramas da Obsessão. Olha que beleza. Você deu uma Ivone, né? introdução da obra, né? Dentro de 2 semanas, mais ou menos, nós começaremos a estudar Dramas da Obsessão. Então, muito obrigado, minha amiga. E para a gente encerrar aqui, gente, o nosso painel, Joana de Anjos, ainda teremos mais 2 palestras. A próxima palestra será dia 21, com o companheiro Sérgio Breves, e o tema que ele vai abordar vai ser consciência e alienações mentais. Também desse livro da Joana, na segunda parte, livro Momentos de Saúde e Consciência, capítulo 18, consciência e alienações mentais. E aí a gente vai encerrar no dia 28 de abril esse nosso painel, né? Trazendo o tema saúde e consciência, com o nosso irmão Robson Valentim. Então, vamos, junto com Joana, trabalhar o nosso coração, a nossa mente, o nosso íntimo, para nos tornarmos homens de bem. Então, meus irmãos, agradecemos. E eu vou pedir para minha irmã Michele, querida, para fazer a nossa prece de encerramento. Estou com saudade, amiga. Estou aqui, Rose. Eu sei. E o Vitor está aí também? Não, o Vitor está viajando, está em Louisville, viajou ontem. Ai, faz a nossa prece, querida amiga. Faço sim, com muito prazer, Rose, obrigada. Então, que a gente possa, nesse momento, elevar os nossos pensamentos ao Senhor, nosso Pai, o Criador, a Jesus, o nosso irmão maior, a esse Espírito incomparável, Joana de Ângeles, que nos trouxe, através das suas obras, a sua série psicológica, o despertar da nossa consciência, para que possamos, cada um de nós, efetuar a educação do Espírito em nós, compreendendo assim a aplicação prática daquilo que Jesus nos trouxe e que nos traz o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Gratidão a todos esses benfeitores que trouxeram suas lições para a educação do nosso ser, para que possamos assim rumar diretamente para o Pai, sem atalhos, porque não há atalhos nessa jornada. Senhor da vida, gratidão. Gratidão pela nossa palestrante, gratidão a Rose e a toda a equipe de trabalhadores do plano material e do plano espiritual da Sociedade Espírita Francisco de Assis e a esse benfeitor tão querido de todos nós, Francisco. Graças te damos, Senhor, em tudo, e com a tua permissão, Senhor, rogamos o encerramento do nosso estudo dessa tarde. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui. Flávia, minha querida irmã, muito obrigado mesmo por atender o nosso convite. Esperamos poder contar com você mais vezes, junto conosco, para nos ajudar a compreender mais os mistérios da doutrina, esses ensinos maravilhosos de Jesus. Olha, um beijo no coração de todos, tá? Paz e bem, e que o Senhor continue a nos abençoar sempre. Tchau, paz e bem, gente. Paz e bem. Paz e bem para todos. Flávia, foi maravilhoso. Coração para você, coração, Rose, para todos. Obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe.